Marcos capítulo 11, o versículo 1. Quando se aproximou de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhe: Ide à aldeia, que está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazer isto, respondei: o Senhor precisa dele, logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: que fazes soltando o jumentinho? E eles, porém, responderam, conforme as instruções de Jesus. Então o deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus montou. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele podia desfrutar, sempre é dito isso, ele podia desfrutar de muitos bens. Mas Jesus, ele não tinha nenhum jumento, que era um transporte daquelas pessoas pobres antigamente. E quando Jesus estava a 3 quilômetros de Jerusalém, que Betânia fica aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, eles mandaram os seus discípulos, vocês vão mais na frente, numa aldeia aí, peguem um jumentinho para mim. Não temos assim, os 4 evangelhos não explica, não diz se este animal era de um conhecido de Jesus, se era de um conhecido dos discípulos. Apenas eles cumpriram a ordem de Jesus. Eles poderiam questionar, mas os discípulos, eles obedeciam a Jesus. Eles não obedeciam cegamente, não, eles obedeciam porque eles entendiam. E eles cumpriam a ordem de Jesus. Jesus não precisava do jumento, mas o jumento também seria algo para cumprir uma profecia. Profecia que está lá em Isaías, também está em João. João relata essa profecia. Olha aí o teu rei entrando, montado no jumento. Jesus, ele poderia dizer assim: não, eu não quero um jumento não. Porque o jumento não representava um rei vitorioso. O jumento não representava um rei glamouroso. Agora uma mula, um cavalo do Egito, um cavalo de raça, um cavalo bonito, representava um guerreiro que veio da batalha, entrando em Jerusalém com a festa. Não, mas Jesus diz: vá lá, peça emprestado. E os discípulos foram, obedeceram. Eles obedeceram ao Senhor Jesus. Provavelmente eles, a gente não tem, mas começa, quando alguém manda a gente fazer alguma coisa assim, que a gente fica questionando, mas será que vai dar certo, rapaz? A gente vai pedir isso aí que ele não vai pagar, não é mico não, é King Kong. Mas eles foram, quando eles estavam ali desamarrando, o versículo diz aí, os donos perguntaram: por que estão fazendo isso aí? E eles disseram, e eles responderam, Eles responderam aí: se alguém vos perguntar por que fazer isto, responda: o Senhor precisa dele, logo mandaram de volta para cá. Eu não sei, aqui não diz se eles falaram: Jesus, o Messias, Jesus, o Nazareno, ele precisa. Não, eles falaram. Aqui não podemos estar dizendo nada, mas provavelmente as pessoas conheciam Jesus. As pessoas sabiam de Jesus. As pessoas tinham conhecimento de Jesus e mandaram. Então, o que você pode aprender aqui nesses 4 versículos, é que Jesus, ele poderia
né? Ter, né? Ter realmente o melhor. Não é como um cidadão aí que, um ano retrasado, né, comprou um carro de luxo, né, mais de 1.500.000, botou um tapete vermelho e entrou no templo, né? Diferença de Jesus, ele pede um jumento, símbolo de pobreza, símbolo daquela pessoa, como se fosse hoje alguém andar de bicicleta. Então os discípulos obedeceram, porque o que Jesus quer realmente é que você reconheça que Ele é o Senhor, que Ele é o dono da sua vida, e que você obedeça a Ele como os discípulos obedeceram sem questionar, e que você obedeça a Ele como os donos do jumentozinho obedeceu, porque é isso que Jesus quer daquele verdadeiro discípulo dele.